como é bom vencer fora de casa e também como é bom vencer com os meninos da Vila jogando bola e ajudando o Santos a conquistar essa vitória de virada. Juventude 1, Santos 2. E com esse resultado, o Santos pulou para a sexta colocação do Campeonato Brasileiro com 17 pontos. O Santos que estava a 6 rodadas sem conseguir uma vitória, então resultado importantíssimo para a gente. Santos, que agora o próximo adversário é o Bragantino na Vila Belmiro, sábado às 21 horas. Os ingressos já estão à venda. Bom, quero a opinião de vocês aqui nos comentários do que você gostou, do que você não gostou dessa partida do Santos contra o Juventude. Enquanto você vai comentando, vou falando da OneFootball, que é o aplicativo que você tem que ter no seu celular, para você ficar bem informado de tudo que está acontecendo com o Peixe, todas as notícias, tem o tempo real dos jogos e todas as estatísticas. Então, não perde tempo, baixa o aplicativo da OneFootball, o link está na descrição, ou caso você preferir, através do QR Code que está aparecendo na tela, tá bom? Bom, vamos começar falando sobre a escalação do Santos, que deu polêmica antes e depois da partida, que foi a situação do Sandri. O Sandri, que está jogando muita bola, está sendo um dos destaques do meio-campo do Santos. A gente fala que está dando certo jogar tanto com Fernandes, Sandri, Zanocelo, e ele foi sacado da equipe titular e entrou o Goulart. E aí, a informação da assessoria do Santos foi que o Sandri estava com desgaste muscular. Porém, depois do jogo, o Sandri utilizou o Twitter e postou o seguinte: estou 100% e estarei 100%, né, para o jogo contra o Bragantino. Sempre pronto para servir o Santos. Feliz pelos atletas que estiveram em campo hoje e trouxeram os 3 pontos. Respeito máximo pelos amigos de dia a dia e com as opções do treinador para cada jogo. Seguimos mais 3 pontos. Não sei você, mas me dá a impressão de que o Sandri disse assim: olha, o técnico não me escalou porque ele não quis, porque eu estava 100% para esse jogo. Essa foi a impressão que passou. Estava lendo nos comentários também alguns torcedores achando até um pouco desnecessária essa postagem do Sandri. Enfim, só deixando aqui registrado, né, as duas versões, tanto da assessoria do Santos, que foi passado que ele estava com desgaste, e do Sandri depois falando que estava 100%. Mas por que eu estou falando isso? Porque o Santos jogou sem o Sandri no 4-4-2, com seus 2 zagueiros, Bauerman e Michael, as laterais, Felipe Jonathan e Auro, e aí no meio-campo, Rodrigo Fernandes fazendo a função de primeiro volante, né, mais preocupado com o setor defensivo, e o Zanocelo um pouco mais livre para criar jogadas. Na direita, o Johan Júlio, pela esquerda, Lucas Braga, e jogando mais enfiado, Rua Seco e Ricardo Goulart. Ricardo Goulart, que estava completamente perdido no jogo, não gostei, mais uma vez essa insistência no Ricardo Goulart resultou em nada, né? Não agregou tanto ao time do Santos. O Johan Júlio, que não foi tão bem no primeiro tempo, mas no segundo tempo deu uma certa melhorada. O Johan Júlio participa de lances importantes, né? Ele que expulsa o Yuri, que deu aquela entrada nele, e depois ele que dá assistência para o gol do Bauerman. Então, o Johan Júlio no segundo tempo deu uma melhorada. Primeiro tempo, confesso que não gostei tanto dele. Mas no primeiro tempo, sendo justa, o Santos não jogou, né? Santos não jogou. Santos muito mal no primeiro tempo, deixou a equipe do Juventude tentar fazer alguma coisa, né? O Juventude, inclusive, conseguiu fazer o gol aos 25 minutos do primeiro tempo, um lançamento do Chico, cruzamento do Chico para o Ricardo Bueno, ninguém marcou, o cara subiu sozinho e fez o gol, e o Juventude também foi a melhor chance da partida, né? Foi o gol que eles fizeram. Só que foi um jogo muito ruim no primeiro tempo, tanto do lado do Juventude como do lado do Santos. E para piorar ainda a situação, né, o Santos que tem vários problemas aí no DM para os próximos jogos, o Michael, no comecinho do jogo, também sentiu uma lesão e o Velasquez acabou entrando. Então o Michael aí com certeza é desfalque para os próximos jogos do Peixe, né? Teve uma lesão muscular. E aí foi um Santos que estava só com o Zanocelo tentando criar, o Zanocelo sozinho ali na criação de jogadas, não tinha um outro jogador para auxiliar, para que o Santos conseguisse ser mais criativo. Achei o Rua Seco muito isolado também, Ricardo Goulart estava meio perdidão ali, não estava ajudando tanto. Então, o Santos que foi muito mal, muito mal. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, como eu disse,
teve aquele lance que o Yuri faz a falta em cima do Johan Júlio. Inicialmente o juiz deu amarelo, depois pela revisão do VAR acabou expulsando. E aí era evidente para quem assistiu a partida de que o Santos tinha que mudar a postura. Principalmente as entradas de Bruno Oliveira, Marcos Leonardo e Ângelo, que começaram no banco de reservas. Marcos Leonardo, porque no domingo ele tinha jogado pela seleção, e o Ângelo, o próprio técnico do Santos, disse que ele não aguenta jogar mais que 30, 35 minutos. Então a gente meio que já sabia que o Ângelo seria utilizado na segunda etapa. E aí o Santos, logo de cara, na volta, né, do intervalo, tira o Auro que está suspenso para o próximo jogo, tira o Auro, Lucas Braga vai para a lateral direita e entra o Bruno Oliveira, né, nessa troca aí com o Auro. Ok, Bruno Oliveira deu uma certa organizada ali no time do Santos, e aos 12 minutos do segundo tempo, depois de uma insistência ali do Felipe Jonathan, aliás, né, a bela jogada do Felipe Jonathan, insistiu, não perdeu a bola, né, porque tem jogadas que o jogador desiste, perdi a bola. Não, o Felipe Jonathan foi até o final, conseguiu uma falta, e aí o Johan Júlio encontrou perfeitamente a cabeça de Bauerman que finalmente fez um gol que valeu, né? Bateu literalmente na trave contra o Atlético Mineiro, teve o gol pessimamente anulado contra o Inter e o Bauerman fez esse gol de cabeça. Aí depois tivemos as entradas do Marcos Leonardo na vaga do Goulart, Angulo e Ângelo nas vagas de Rua Seco e Zanocelo. E aí o Santos melhora. Santos melhora com os seus jogadores em campo ali, o Bruno Oliveira, Marcos Leonardo e Ângelo. Porém, um Santos que apelou bastante para cruzamentos. Tem até aqui as estatísticas da OneFootball. Estou aqui com meu celularzinho aberto. E algumas estatísticas interessantes. O Santos teve 65% da posse de bola. Muitas vezes o Santos que, né, tocava a bola, mas não criava tantas jogadas. Existe essa grande diferença, né? Às vezes você fica com a bola, mas não sabe o que faz com ela. Principalmente depois que o Juventude perde o seu jogador. Porque aí você tá com um jogador a menos, tava com 1-0 no placar, né? Tava com 1-0 à frente. Então o Juventude meio que se fechou. E o Santos encontrando dificuldade para quebrar essa barreira, até que entra o Ângelo, né? Então o Santos apelou bastante para a questão de cruzamentos. De acordo com a OneFootball, foram 34 cruzamentos do time do Santos contra 19 da equipe do Juventude. Então muito chuveirinho, não estava dando certo, alguns indo diretamente para a mão do goleiro do Juventude. O Santos que teve finalizações também, se a gente olhar aqui, 18 finalizações e 9 que foram em direção ao gol, né? Mas algumas não levando nenhum perigo para o time do Juventude. Então, quando o Santos conseguiu colocar a bola no chão, a jogada do gol do Marcos Leonardo, tem a troca de passes entre o Bauerman, né? Dá para o Marcos Leonardo dá para o Ângelo devolve uma baita de uma enfiada para o Marcos Leonardo e o Santos consegue fazer o gol da vitória, o gol da virada. Então, é simples, o simples funciona. Colocar Bruno Oliveira no time funciona, colocar o Ângelo funciona, colocar o Marcos Leonardo funciona, trocar passes funciona. Certas insistências não estão funcionando. Então, chuveirinho, o Santos pode fazer gol com chuveirinho? Pode. Mas se você tem jogador que consegue trocar passe, triangulações, tabelinhas, faça isso. Se você tem a possibilidade de começar com o Bruno Oliveira na vaga de um Ricardo Goulart, por exemplo, já que você não vai contar com o Sandri, começa. Por que insistir em jogadores que não estão jogando bem, como é o caso do Ricardo Goulart, o Angulo que entrou também? Acredito até mesmo que o Angulo entrou mais por conta do Santos estar com tantos cruzamentos, então, sei lá, ele poderia fazer algum gol de cabeça, sobrar para ele, enfim. Mas é para dizer aqui que mais uma vez a base do Santos resolveu. Mais uma vez, a galera da base, que tem qualidade técnica, resolveu para o Santos. E agora, para o próximo jogo, o Santos tem alguns probleminhas. O Michael, como eu disse, acabou se machucando, deve ficar fora para esse jogo contra o Bragantino. E aí a dúvida, né? Quem que vai ser a dupla de zaga com o Bauerman? Eu acredito que será o Velasquez, mas eu gostaria de ver o Kaique. Velasquez quase, né, teve um lance ali de pênalti que eu falei, meu Deus do céu. Último lance do jogo teve revisão do VAR, eu falei, só falta essa, né? Só falta isso.
Mas eu acho que o Velasquez nos últimos jogos vem entregando um pouco a paçoca, então não sei. Não iria com o Velasquez, iria de Kaique. Kaique, que tá voltando da seleção, fez gol, jogou muita bola na seleção brasileira. Acho que é um jogador que, gosto pessoal, tá? Kaique e Bauerman. Luiz Felipe faz tempo que não joga, então tá sem ritmo de jogo. Então, na minha opinião, essa seria a dupla de zaga para o jogo contra o Bragantino. Deixa aqui também a sua opinião, qual seria a sua dupla de zaga ideal. Tem a questão do Lucas Pires, que volta, né, de suspensão. O Madison é uma incógnita se ele vai ficar à disposição ou não para esse jogo contra o Bragantino. O Batistão também, a gente não sabe quando que ele volta, então o Santos ainda tem alguns problemas. Mas o fato é que Marcos Leonardo será titular, né, já vai estar descansado, e o Ângelo, o Bustos disse na coletiva que dificilmente começa como titular, deve entrar sim na segunda etapa. O Santos está indo com cautela aí em relação ao Ângelo. E o Sandri, né? Vamos ver se o Sandri volta aí para o time titular do Peixe. Mas é isso. Não foi o melhor desempenho do Santos, a melhor atuação do Santos, mas o Santos fez o necessário para conquistar os 3 pontos. E Campeonato Brasileiro é assim. Teremos jogos onde o Santos vai jogar bem, que foram esses últimos jogos, e não vai vencer. E também vai acontecer do Santos não fazer um jogo tão bom assim, mas conseguir os 3 pontos. E é o que eu sempre falo, é Campeonato Brasileiro de pontos corridos e não de desempenho. Santos consegue 3 pontos, importantíssimo. Quem sabe a gente consegue fechar essa semana aí com 6 pontos, vencendo a equipe do Bragantino, tá bom? Bom, é isso. Deixa sua opinião aqui nos comentários, o que você achou dessa partida. E não esquece de baixar o aplicativo da OneFootball ou através do QR Code ou pelo link da descrição, tá bom? Através da OneFootball você fica, sabendo de tudo que tá acontecendo com o Peixe, tá bom? Então pega essa dica. Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.